universal de Pedro, essa que nós acabamos de ler, um dos baluartes da igreja, um dos pilares da igreja, Pedro, esse homem que tem muito a nos ensinar, não somente pelas suas vitórias, mas até mesmo através das quedas que Pedro teve, ele nos ensina muito. E lá pelo ano de 64, 65, Pedro então escreve pelo Espírito Santo essa epístola, que hoje, em pleno século 21, nós estamos meditando nela. Pedro escreve para todos os crentes, em todos os lugares, em todos os tempos também, para que os crentes pudessem ser encorajados ante as provações, especialmente as provações que estavam se vislumbrando nos dias em que Pedro escreveu esta epístola, mais ou menos pelos anos 64, 65, quando a perseguição através do imperador Nero começou a perseguir a igreja, o povo de Deus. Então Pedro vem escrevendo esta epístola para os crentes, no momento em que forem provados. Em uma outra expressão na própria epístola, Pedro diz assim: as provas que vos sobrevirão como se coisa estranha estivesse acontecendo. Na caminhada do crente sempre acontece isso. Eu estou falando com pessoas aqui piedosas, pessoas que servem a Deus com sinceridade, pessoas que oram, que jejuam, que entregam o seu dízimo à casa do Senhor. E de quando em vez você é provado, vem uma provação sobre a sua vida, como se coisa estranha estivesse acontecendo, e às vezes, a primeiro momento, nós não entendemos isso. Nós não entendemos. E Pedro escreveu esta carta, ou esta epístola, para os crentes. Na verdade, especialmente ali na Ásia Menor, onde os crentes foram espalhados de Jerusalém, expulsos de Jerusalém, como o texto diz, e todos aqueles que iam dispersos, eles iam falando que Jesus Cristo é o Salvador, testemunhando de Jesus. E Pedro os encoraja através desta epístola, para que eles nunca desanimassem na fé. Ontem à noite eu estava em uma das congregações, estava até alguns irmãos ali, e nós falamos sobre o apóstolo Paulo. Eu já falei sobre isso aqui, quando ele escreveu aos Filipenses, e que Paulo estava passando pelos sofrimentos mais atrozes que pudesse imaginar, preso. E ele escreve para os crentes dizendo: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Paulo escreveu: eu aprendi a estar contente. Nós sempre acostumamos dizer que tristeza é um sentimento, e é um sentimento que se autocresce dentro da pessoa, se a pessoa não tiver cuidado. Imagine os irmãos, os crentes dispersos, saindo expulsos, perseguidos de Jerusalém. E agora Pedro escreve esta epístola aqui, para animar os crentes, para não desanimarem na fé. Se nesta noite a palavra de Deus está falando com alguém que você está passando por uma provação, saiba que essa provação não é para a destruição sua e nem da sua fé, é para Deus fortalecê-lo, fortalecer você a cada dia em sua santa palavra. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Pedro então usa esta figura de linguagem, ele comparando os crentes como pedras. Não são pedras mortas, mas ele diz aqui que pedras vivas, pedras totalmente vivas. E eu gostaria de dizer para os irmãos que somos pedras de um mesmo edifício, Esse edifício que tem como pedra principal, ou pedra angular, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o apóstolo São Paulo escreve a primeira aos Coríntios, capítulo 3, ele diz assim: porque ninguém
pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto. E ele diz: e o nome desse fundamento é Jesus Cristo, Filho de Deus. Glória a Jesus. O Senhor não tem igrejas, Ele tem uma igreja. Uma igreja. Jesus Cristo tem uma igreja. Diz: eu vou edificar a minha igreja. A igreja do Senhor Jesus é uma só. Ela é composta por todos aqueles, em todos os lugares, em todos os tempos, que ao longo da história da cristandade tiveram as suas vidas marcadas com sangue precioso de Jesus Cristo. Foi o próprio apóstolo São Pedro que diz: porque não fostes comprados com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Somos pedras vivas, ligadas a um edifício, e o fundamento desse edifício é Cristo. Vejam o texto sagrado que diz: chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens. Quantos homens, irmãos, da mesma forma que alguém pode estar firmado nesse fundamento chamado Jesus, que é a pedra angular desse edifício, alguém pode tropeçar nesse Cristo também. Está escrito aí que alguns tropeçaram nele. Os judeus tropeçaram em Jesus, não entenderam a palavra que o Senhor Jesus Cristo veio trazer ao mundo. Alguém um dia chegou perto dele e fez-lhe a seguinte pergunta: Senhor, como é que nós podemos fazer para executar a obra de Deus? Jesus diz: se vocês querem executar a obra de Deus, creia naquele que ele enviou, e pronto. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos. O que nós estamos fazendo nesta terça-feira? Aqui a casa cheia, os irmãos enche essa casa aqui. Nós estamos aqui para invocar o nome do Senhor dos exércitos, para invocar o nome dele. Aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos. Jesus Cristo é que sustenta e que mantém esse edifício firme. Por isso que a igreja de Jesus Cristo, ela não cai, irmãos. A igreja de Jesus, ela não cai. Não cai. Ela pode ser perseguida. É exatamente por isso que alguém compôs aquele hino, dizendo que na época dessa perseguição que se iniciou aqui, o sangue dos crentes no chão era tal qual semente. Quanto mais derramavam sangue de crentes, mais brotava crentes. E a igreja de Jesus Cristo continuou crescendo, crescendo, crescendo. E para espanto nosso, nos países onde mais se persegue o evangelho, os países que mais a igreja de Jesus Cristo cresce. Não deveria ser. Deveria ser no Brasil e em outros países onde temos toda a liberdade de pregar o evangelho. Mas nos países onde eles mais perseguem a igreja de Jesus Cristo, é lá que ela cresce. Isso é para desafiar o inferno, desafiar as hostes do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos tropeçaram nele. Está escrito lá em Mateus capítulo 21, verso 42, que muitos tropeçaram nesta pedra. Mas eu estou falando com gente nesta noite, com pessoas nesta noite, que estão firmados nesta pedra angular, Cristo Jesus. Mas como eu gosto dessa expressão de Paulo, que ele diz: ninguém pode colocar outro fundamento. A nossa vida está firmada em Cristo. Ele é a oliveira verdadeira, nós somos os ramos que estamos ligados nele. Então a nossa visão espiritual quanto a esse edifício que Pedro cita aqui, nossa visão precisa estar sempre ligada nesta verdade: Cristo é o fundamento, é o alicerce desse edifício. Glória seja dada ao nome do Senhor. Em segundo lugar, para que nós estejamos ligados nele, esse edifício, diz o texto que nós lemos, ele precisa estar sempre ajustado. Pedras ajustadas. Eu sei que alguém aqui se lembra quando
os construtores antigos, eles faziam os alicerces dos prédios e eles iam juntando as pedras de tal forma, na cidade de Goiás, nas cidades antigas, muitas casas ainda são construídas assim, com pedras que eles vão juntando aquelas pedras de tal forma que elas não fiquem falsas, né? Não fiquem falsas, de tal forma que elas ficam ajustadas para que o edifício ele fique bem firmado. O edifício do Senhor é do mesmo jeito. Imagine o quanto o edifício de Jesus Cristo, ele é bem ajustado. E para que o edifício de Jesus seja ajustado, é necessário que nós estejamos ligados nele, no sentido vertical, e nós estejamos ligados uns aos outros, nesse sentido horizontal. Por quê? Porque eu e você e eu, nós temos uma aliança feita no sangue de Jesus. Então, irmãos, não pode haver desajustamento entre nós. É verdade que há diferenças entre as pessoas, há diferenças que Deus usa de um jeito, Deus usa de outra forma, Deus levanta um de um jeito, um tem um temperamento diferente do outro. Eu já disse muito isso aqui. Às vezes pessoas extrovertidas, assim tal qual eu, e muitas pessoas pensam que a gente fica mais perto de Deus pelo extrovertimento, e não é bem assim. Há pessoas que às vezes muito caladinhas, muito introvertidas, mas que têm uma comunhão com o Todo-Poderoso tão grande, tão grande. Falamos poucos dias atrás aqui sobre Teresa de Calcutá. Ela costumava orar em silêncio com Deus, calada. O que é que você fala para Deus quando você está orando? Eu não falo nada, eu só escuto Deus falar comigo. E o que Deus fala para você? Ele fica me contemplando, ajoelhada aqui. Oh Deus poderoso, você pode entrar dentro desta igreja, mas se o seu coração estiver ajustado com todos os crentes aqui, ajustado, né? Aquele coração sem mágoa. Olha o texto, no início do texto do capítulo 2, o que diz: deixando, meus irmãos, toda malícia, todo engano, todo fingimento. Que coisa tremenda. Deixando toda malícia, todo engano, todo fingimento, toda inveja, todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, para que por ele vá descrescendo. Esse leite emana desse fundamento que é Cristo Jesus, é a palavra dele quando é ministrada em nossos corações. Eu preciso, irmãos, entender essa verdade, de que nós somos um só edifício. Jesus Cristo não tem duas igrejas, ele tem uma só igreja. Nós somos um só edifício, e esse edifício precisa estar ajustado, ligados um ao outro, queiramos nós ou não, queira eu ou não. Se você é filho de Deus, eu tenho o dever de te amar, eu tenho o dever de te querer bem. Somos um edifício, não é não? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Bem ajustado, bem aparelhado, para que o Senhor venha usar, para que o Senhor venha trabalhar, para que esse edifício não venha de forma alguma ruir. E ele não rui, esse edifício não rui. Se nós destonarmos, somos nós que estaremos de fora, não é não? Queridos, como é que nós podemos desfrutar dessa comunhão vertical com o Senhor? O fundamento do edifício, por meio da oração, por meio da leitura da palavra do Senhor, por meio do jejum, por meio da santificação. São formas, algumas formas de nós estarmos ligados nele, sempre nele. Mas de que forma é que eu posso estar ligado no sentido horizontal com os crentes, né? Por meio de uma predisposição que eu tenho em estar unido com você. Se depender de mim, eu quero ter paz contigo. Se depender de você, você quiser ter paz comigo, é por isso que os crentes olham um para o outro, seguram na mão do outro, diz: a paz do Senhor Jesus. Você pode dar paz do Senhor para todas as pessoas aqui hoje. Você pode apertar a mão e dizer: eu tenho paz com você.
Aleluia, bendito. Essa forma de nós cumprimentarmos uns aos outros, ela não pode ser extirpada de forma alguma. Precisamos sempre preservar isso. Paz do Senhor, eu tenho paz contigo, porque nós temos uma aliança feita lá no Calvário, através do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. É por meio do cuidado mútuo. Se eu tivesse tempo para ler todos os versículos, é por meio de uma intercessão uns pelos outros, é por meio de um amor sincero aqui no coração. Pedro escrevendo a sua carta, ele diz: olha, irmãos, sem qualquer tipo de fingimento, sinceramente, se nós formos dizer para uma pessoa, eu te amo, isso precisa ser das entranhas da alma, das entranhas do coração, não é não, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Primeiro, o Espírito diz que somos pedras, e somos pedras vivas, somos pedras ligadas a esse edifício, ou a esse fundamento que é o Senhor Jesus Cristo. E depois ele diz que isso torna-se um edifício bem ajustado, irmãos. E esse edifício, sem dúvida alguma, no sentido figurado, ele é o templo de Deus, templo onde o Espírito Santo de Deus habita. Irmãos, querida igreja, não existe coisa mais linda e mais confortadora de nós olharmos assim e nós termos a liberdade de dizer: aqui está o templo do Deus vivo, essas casas aqui, ou esses tabernáculos aqui, onde o Espírito Santo de Deus habita. Você é casa, você é tabernáculo, onde o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Isto é o edifício bem ajustado, o edifício espiritual. Somos casas, somos tabernáculo, onde o Espírito Santo habita, bem ajustados, é lógico, para a glória do seu santo nome. Eu quero partir para os finalmente desta palavra, dizendo o seguinte, irmãos, isso aqui é muito sério. Olha o texto sagrado que nós lemos aí: chegando-vos para ele pedras vivas, vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nesta pedra crer não será confundido. Isso aqui é lindo demais, gente. Isso aqui é lindo demais. Quem crer nesta pedra não será confundido. A pedra é Cristo. Assim, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi feita a principal pedra de esquina. Isso está lá em Mateus capítulo 21 também. E pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Muitas pessoas, irmãos, infelizmente, por meio da desobediência, por meio de viver aquém do querer de Deus. Eu sempre digo aqui que todos nós sabemos aquilo que o Espírito Santo gosta e aquilo que o Espírito Santo aborrece. É o próprio Espírito Santo que coloca isso dentro de nós. Eu sei o que o Espírito Santo quer de mim, e eu sei também aquilo que o Espírito Santo aborrece. Nós sabemos, todos nós sabemos. Então diz que alguém tropeçaram nesta pedra porque foram desobedientes à sua palavra. E eu disse ao longo desta palavra, e eu quero terminar com isto, com esta verdade, irmãos, que o edifício de Deus, ele é construído com pedras lapidadas, pedras preparadas para isso. E eu quero dizer para você que Deus tem uma pedreira, aonde Ele lapida essas pedras, Ele lapida a minha vida e a sua vida, para que o edifício dele seja erguido. É lógico que nós estamos falando no sentido espiritual. Deus tem uma pedreira, e se você acreditar nisso, eu gostaria que você glorificasse a Deus, e de que quando em vez Deus pode lhe permitir que qualquer um de nós passemos por esta pedreira,
Aqui está o pastor Eurípides do Carmo, que mexe com calcário lá, e lá eles quebram a pedra, né, para que ela se torne calcário, não é isso? E aquilo é um processo assim dolorido. Se as pedras fossem vivas, é um processo dolorido. Deus tem uma pedreira, e nesta pedreira Ele burila os seus. Isso não é bom não, às vezes é difícil para nós, quando nós passamos por algum burilamento da parte do Senhor, quando o Senhor vem sobre as nossas vidas e nos faz passar por certas provas, para que a nossa soberba seja tirada de nós. De repente ficamos meio altivos, de repente ficamos pensando que somos alguma coisa, que o dinheiro que a gente tem vale alguma coisa, que a casa que a gente tem vale alguma coisa, que a saúde vale alguma coisa, que a juventude ou que a beleza vale alguma coisa. Aí Deus nos permite passar na pedreira dele. Ele diz: eu vou burilar meu filho aqui. Meu Deus, de repente Deus permite-nos passar na pedreira dele, para Ele tirar toda a maldade do nosso coração. Ele precisa nos trabalhar. Irmãos, é Deus querendo o nosso bem, e Ele quer que eu e você entremos nos portais eternos, no dia em que a trombeta dele tocar. Ele quer que nós entremos lá, e para isso Ele trabalha em nós. Deus moe, Deus tem uma moenda, e muitas vezes Ele trabalha em nós, e muitas vezes Ele tira a nossa insensibilidade. De repente a gente torna-se um crente assim meio que insensível, um crente que às vezes chora pouco. Eu gosto, como eu acho bonito, domingo próximo é a ceia do Senhor, e sempre na ceia do Senhor a gente vê aqui crente tirar o lenço do bolso e começar a derramar as lágrimas de quebrantamento diante do Senhor. O Espírito Santo de Deus nos tirou lá do mundo. Nós éramos pedras brutas, outrora nós tropeçamos nesse Cristo. Hoje Ele é o nosso fundamento, e de repente o Espírito Santo nos faz passar na pedreira dele, e isso às vezes dói. Eu já passei pela moenda do Senhor, e não passei só uma vez, não, passei várias vezes na moenda de Deus. Uma vez eu passei por uma provação tão dolorida, tão difícil, ainda na minha juventude. Antônio, meu irmão, que vocês conhecem muito bem ele me levou na casa de uma mulher lá, que ela não me conhecia, nem conhecia ele. Eu sei que ele não falou nada para ela, e Deus tomou os lábios daquela mulher e disse: meu filho jovem, eis que falo com você hoje. Essas provações que tu estás passando, é porque eu tenho um ministério em tuas mãos, e você está retrocedendo. Eu já contei isso para a igreja. O pastor Albino quis me consagrar diácono desta igreja, ele chamou o meu nome aqui, e eu saí correndo e fiquei lá fora, e não vim receber a consagração de diácono. Irmãos, eu corri para o pastor Albino e disse: pastor, eu quero ser diácono agora, presbítero, auxiliar, o que o senhor quiser fazer, faça o que o senhor quiser fazer. Corri para cá, falei: essa pedreira não é fácil não, provas ardentes, provas difíceis. Às vezes Deus nos permite passar pela pedreira dele, para que tenhamos um coração mais quebrantado, mais contrito. A palavra de Deus nos Salmos, na poesia do salmista, ele diz: Deus, porque o Espírito de Deus está perto daquele que tem um coração quebrantado e contrito. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Paulo diz: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, o Deus que trabalha na minha vida. Nós aceitamos a Jesus não é só como Salvador da nossa vida, perdoador dos nossos pecados. Nós aceitamos Jesus como Senhor das nossas vidas. Ele manda em nós, é Ele quem nos dirige, é Ele quem manda em nós. Somos feitura das suas mãos. Uma das lições que nós vamos estudar aqui, me parece que é o bispo aí de José do Carmo vai estar ministrando ela, no livro do profeta Jeremias, foi quando Deus levou o profeta lá na casa do oleiro. E o profeta viu o moço fazer o vaso lá, e o vaso entortou, e ele quebrou aquele vaso novamente. De quando em vez Deus precisa nos quebrar. Infelizmente, às vezes somos incrédulos, somos insensíveis, não queremos perdoar. Às vezes ficamos um tanto distantes dele, e Deus nos traz para perto dele. Deus é Deus, e Ele é poderoso. Mas eu quero terminar, meus irmãos, nessa noite, dizendo para os irmãos: quem sabe alguém, porventura,
precisa passar pela pedreira de Deus, porque está brincando com as coisas de Deus, levando uma vida que não agrada ao Senhor, uma vida de pecado, uma vida que não agrada ao Senhor. Olha o último versículo que nós lemos, o que diz aí, eu termino com esse versículo. Vós, em que outro tempo não erais povo, nós não éramos povo, o texto sagrado diz, mas agora sois povo de Deus. Oh, glória a Deus. Queiram se colocar em pé, irmãos, todos amados irmãos, todos amados irmãos. O salmista diz, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. É no Salmo 100 mesmo, que diz assim, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Agora Pedro vem dizendo aqui, vós que outrora não eres povo, agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Pastor Oídes, o bispo Oídes falou numa terça-feira atrás agora, que a misericórdia de Deus é aquilo que nós merecíamos como condenação, e Deus diz, eu não vou dar para vocês, eu vou dar para vocês o Espírito Santo, eu vou dar para vocês a minha graça. Nós éramos como pedras brutas lá no pecado, aí Deus pegou essa pedra, burilhou ela, e adornou ela, ou cimentou essa pedra com a graça dele. Hoje nós estamos aqui debaixo da graça do Senhor, é a graça do Senhor quem nos sustenta. Mas eu quero desafiar toda a igreja nesta noite, para que eu e você não sejamos pedras mortas, que Deus venha achar em nós, não uma pedra morta, mas uma pedra viva, viva na presença dele. Não éramos povo, hoje somos povo de Deus, povo de Deus. Isso é um privilégio imenso, igreja, imenso. O meu e o seu nome está escrito no livro de Deus, e no 133 que nós cantamos, teu nome por inteiro escrito está nos céus, no livro do Cordeiro, no livro de Deus. Somos um povo especial, é exatamente por isso que Pedro diz aqui nesta carta, agora vocês são sacerdócio real, povo adquirido, nação santa, para que vades e anunciais as verdades daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É muito maravilhoso ser crente, ser povo de Deus. Que Deus venha nos trabalhar em nós. Eu quero estar ajustado com você, e eu quero que você esteja ajustado comigo também. Eu quero desafiar a igreja mais uma vez nessa noite. Eu preciso dos irmãos, eu preciso de você, e você precisa de mim, porque nós somos um só edifício. Jesus Cristo tem um só edifício, para a glória do nome dele. Preciso de você, irmão Edmilson, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que faz o ajustamento do povo de Deus. Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Pai Celestial, Deus da glória, no nome de Jesus Cristo, nós estamos outra vez aqui em tua casa. Ó Senhor, meditando em tua santa palavra. Ó Senhor, a nossa pedreira, muitas vezes o Senhor nos permite passar por esta pedreira, por esse processo de crescimento espiritual, e nós estamos diante do Senhor nesta noite. Ó Espírito Santo de Deus, crendo na tua misericórdia, crendo na tua graça maravilhosa. Ó Senhor, trabalhe na vida de cada crente aqui, de cada um dessas pedras desse edifício espiritual, para que estejamos bem ajustados, Senhor, bem ajustados em ti. Não deixe, Senhor, não deixe com que haja dissonância, Senhor, nesse edifício espiritual. O Senhor é o fundamento, nós estamos firmados em ti, que é a nossa rocha eterna. Glória seja dada ao teu santo nome. Se porventura nesta noite a tua palavra tem falado com alguém que está um tanto dissonante, que o Senhor traga outra vez, ó Deus querido, para o ajustamento desse edifício espiritual. Nós oramos no nome e na autoridade de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Amém. Fale com alguém que está perto de você aí sobre o nosso ajustamento espiritual, a nossa fé em Deus. Bendito seja o Senhor para sempre.